Boa noite, irmãos. Graça e paz. Confesso que o melhor lugar que eu estive aqui, por enquanto, né, aqui nos Estados Unidos, é esse lugar. Não é Disney, não foi os outros lugares que nós fomos, apesar que fomos muito bem tratados, né? O Mário e a Eliana foram nossas ovelhas durante muitos anos, né? Eles têm uma história de milagres, né? O Samuelzinho está ali, ó. Eu chamo ele de Samuelzinho até hoje, tem mais de 20 anos. E eles pertenceram à nossa igreja durante muitos anos lá. Eles são muito evangelistas, né? Participaram da DONEP, acho que todo mundo já ouviu falar da DONEP no Brasil. E eles eram muito ativos na DONEP e vieram trazendo muitas pessoas. Mas o melhor lugar é esse, irmão, sem nada de querer florear alguma coisa, né? É aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu me sinto em casa. Estivemos hoje pela manhã ali na primeira igreja batista, e uma igreja enorme, mas você se sente abraçado, acolhido, né? A palavra de Deus é a mesma. Você não entende, eu não entendo o inglês, né? Mas a gente recebe a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é poliglota, né? E você não sabe o que está falando, mas você sabe que Ele está agindo, está movendo. Então foi muito bonito estar ali também, mas muito bom estar aqui. É interessante que depois nós passamos ali na reunião com os brasileiros, lá tem um local também de reunião com os brasileiros, mas a hora que você entra, que você ouve o português, você ouve a música cantada em português, no estilo brasileiro, ah, meu Deus, aí a coisa ficou melhor ainda. Já estava bom e ficou melhor ainda. Mas eu tenho muita alegria de estar aqui, privilégio, né, de poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E eu quero, nessa noite, às vezes, irmãos, nós caminhamos a nossa vida e nós não produzimos. Não produzimos porque falta para nós um propósito claro, objetivo, né? Às vezes, eu me lembro, quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu estava definindo a minha profissão, e eu tinha um cunhado que era veterinário. Eu queria ser como ele era fortão, ele lutava, naquela época, judô, ele tinha um carro barulhento, um opalão, 6 cilindros. Eu falei, cara, eu quero ser um cara descolado, que nem esse sujeito aqui, né? Essa é a profissão dele, né? E eu achei que eu ia ser veterinário. Mas lá pelas tantas, eu fui conhecer uma faculdade veterinária ali em Jaboticabal, né, perto de Ribeirão. E eu olhei para aquilo e falei, não, isso aqui não é para mim, não. Aí eu me formei em agronomia, sou engenheiro agrônomo. E trabalhei como engenheiro agrônomo, né? Então, nós compramos um suco de laranja aqui, e eu falei assim, você quer ver que esse negócio vem do Brasil? Dito e feito, estava lá, Brasil, a mistura de suco do Brasil aqui dos Estados Unidos, né? Porque eu trabalhei numa empresa de suco concentrado de laranja. E eu vou contar um pouquinho dessa história no decorrer da mensagem aqui. Teve um milagre muito grande ali. Mas, muitas vezes, nós vivemos a vida e você fala, meu Deus, por que eu existo? Né? Esses dias eu recebi uma ligação de uma pessoa lá na igreja, e ela dizia o seguinte, falou assim, olha, pastor, eu não sei por que eu estou aqui. Aí você vai ver o que ela está produzindo, ela não está produzindo, porque ela não tem um propósito. Ela não tem foco, né? Foco. Não tem um foco, não tem um objetivo claro. E quando nós não temos isso, nós nos tornamos improdutivos. E Deus, Ele nos deu um objetivo muito claro na palavra. É que muitas vezes nós não nos apercebemos, nós nos perdemos na vida, né? E não entendemos esse propósito. E eu quero falar um pouquinho desse propósito claro de Deus. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre reconciliação. A reconciliação é uma iniciativa de Deus. Desde o início, o Senhor tomou uma iniciativa de fazer o homem e a mulher. Ele criou o homem e a mulher. Ele criou o Éden. Ele criou um ambiente para que eles pudessem viver. Ele estabeleceu um propósito para aquele casal. Aquele casal acabou se perdendo, desobedeceu. Trouxe um problema que nós convivemos com ele até hoje. E vamos conviver com ele até o dia da nossa morte.
Na eternidade, graças a Deus, o problema é resolvido. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos estar lidando com algumas situações nossas que foram criadas ou provenientes desse momento em que o homem se distanciou de Deus através do pecado. Novamente, Deus toma uma nova iniciativa, porque a terra caiu num pecado tão grande, numa corrupção tão grande. Lá no Brasil, essa palavra é a palavra mais falada, porque hoje o Brasil vive uma corrupção generalizada, onde o certo virou errado, o errado virou certo. Você ser honesto lá é um crime, né? Mas você ser alguém que faz as coisas erradas, aí você é protegido, você de alguma forma, as pessoas dão um jeito, né? Então o homem se desviou. Aí Deus olhou para aquela humanidade e falou assim, não tem jeito. Olhou para a terra e viu que tinha um homem chamado Noé, sua família. E falou, Noé, constrói uma arca, porque eu vou destruir. Não tem como, não tem mais alternativa. Já tentei de tudo. E Noé constrói a arca e a humanidade toda sucumbe debaixo das águas. Iniciativa de Deus de pedir para Noé construir uma arca e dar prosseguimento à humanidade. Novamente, iniciativa de Deus de chamar o homem para começar a falar dele por todo mundo. Aí ele chama Abraão. Aí Abraão, Isaac e Jacó. Aí daqui a pouco ele cria uma grande nação, para que essa grande nação pudesse falar dele. Pudesse ser uma nação que está submissa a ele, porque as nações estavam perdidas até então. Aí ele levanta profetas, aí ele levanta reis. Aí, mais tarde, ele envia Jesus como uma promessa de um acerto definitivo nessa questão de pecado, de distanciamento de Deus, do pecado nos separar do Pai. Isaías 59 fala sobre isso. E agora precisava alguém, não aquele cordeiro animal que morria, cobria o pecado, mas agora um homem que pudesse derramar um sangue santo, sem nenhuma maldade, e pudesse agora remover o pecado do homem, não mais cobrir, mas remover. O sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar o pecado e cancelar esse pecado definitivamente. É por isso que nós estamos aqui hoje, pelo caso do sangue de Jesus. Aí Jesus vem, aí Jesus morre, ressuscita, a iniciativa de Deus começa a igreja, ele discipula 12 homens, e aí começa a igreja através dos apóstolos. E agora nós estamos aqui, irmãos, nessa noite, decorrido esse tanto de tempo, 2000 anos, nós estamos aqui reunidos nesse lugar, falando disso, falando daquilo que o homem perdeu lá atrás, e agora Jesus restaurando todas as coisas através do seu sangue e da sua ressurreição. A iniciativa sempre é de Deus. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro, diz 1 João. Sempre o passo inicial é de Deus, nunca é nosso. Deus sempre vai em direção ao homem. Ele vai em direção a você todos os dias. Ele sempre está de braços abertos para nos receber. Ele sempre oferece o perdão e não importa o pecado que nós cometamos. Basta nos arrependermos, basta confessar o nosso pecado, que o seu sangue nos purifica de todo pecado. Irmãos, nós somos privilegiados. Nós que estamos aqui nesse lugar, nessa noite, nós somos privilegiados. Porque agora nós deixamos apenas a condição de criatura e nos tornamos filhos de Deus. Ele nos alcançou. E hoje nós podemos dizer, eu sou filho de Deus. E às vezes nós tratamos isso como uma coisa de um valor muito pequeno. Alguém chega e fala, eu sou filho do presidente, eu sou filho do diretor tal, fulano de tal. Mas nós somos filho do Criador dos céus e da terra. Do Senhor do mundo, aquele que está no controle de todas as coisas. Quero te dar uma notícia nessa noite. O mundo não está como um caminhão desenfreado numa ladeira abaixo. Deus tem as rédeas da humanidade nas suas mãos. Tudo está debaixo do controle do Senhor. Não há nada perdido. Mas é a guerra lá no estreito, lá que passam os navios lá. Mas é a guerra, a Venezuela. Mas é lá na África. É isso, Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge aos seus olhos.
Ele está olhando para nós, está olhando dentro de você, Ele sabe o que você pensa. Antes que a palavra saia da sua boca, Ele sabe o que você ia falar. Ele já sabia, de antemão, porque Ele é Deus. Então o pecado veio e causou um problema terrível para nós. O pecado alterou as nossas emoções, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, motivações, valores, os nossos relacionamentos, as nossas palavras. É muito mais fácil reclamar do que louvar, do que agradecer. Não é isso? Nós temos uma dificuldade de agradecer a Deus. Nós temos tantas bênçãos para agradecer, mas nós focamos no problema por causa da natureza, da nossa natureza, o problema que aconteceu lá atrás. Sempre nós olhamos para o lado negativo. Aquela pessoa é uma bênção, mas tem que falar alguma coisa negativa. Nunca fica no positivo. Então isso está entranhado em nós. Mas pastor, eu nasci de novo, fui batizado. Nós estamos num processo de santificação, eu e você. Nós estamos removendo essa coisa ruim que entrou em nós através da desobediência de Adão e Eva lá atrás. A criatura se deformou. E o pior, irmãos, que um homem pecador não pode se relacionar com Deus Santo, é impossível. Aí ele tinha que provisionar alguma coisa e restabelecer esse relacionamento que foi quebrado com ele. Como é que faz isso agora? O pecado nos separou de Deus, da graça de Deus. Agora que nós precisamos, como é que eu faço para consertar isso? Como é que eu faço para me relacionar com Deus como Adão se relacionava? Na viração do dia, Deus vinha, Adão vinha, eles conversavam, Adão deu o nome dos animais, está tudo certo, e daqui a pouco Deus chega lá numa tarde, cadê Adão? Estava escondido. Cadê você, Adão? Por causa do pecado. E aí ele joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente, a serpente falou, eu vou jogar a culpa em quem? Não tinha, então é eu mesmo, né? Porque a gente vai culpando pessoas. Eu sempre digo, lá na igreja, eu estou lá treinando algumas pessoas, os novos líderes da igreja, eu falo, gente, pecado não se justifica, pecado se assume. Eu errei, eu falei o que não devia, eu agi como não deveria ter agido, o meu comportamento foi falho, mas a gente que justifica, eu falei isso porque você falou aquilo, não tem porquê, eu falei. O outro quer se acerte. E o que eu tenho que me acertar é com Deus. É assim no relacionamento matrimonial. Quem aqui já brigou com os homens aqui? Quem aqui já brigou com a sua esposa uma vez? Levanta a mão, deixa eu ver. 2 vezes. 3, 4, né? Vai a perna, vai todos os dedos do corpo, né? Quantas mulheres aqui já brigaram com seus maridos? Não, elas não brigam, não, então não vai ter. Só briga nós. É assim, não? Mas eu aprendi nos meus 40 e quantos anos? 41? 42? 42 anos de casados, né? Eu tenho filho de 40 anos aqui, ó. Nesses 42 anos de casados, a gente foi rápido, você percebeu, né? 42, já tem um filho de 40, já fizeram a conta. O cara foi, né? Já resolveu rápido o negócio. Mas no nosso relacionamento, eu fui aprendendo isso. Eu fui aprendendo que, olha, eu agi errado, me perdoa. Eu falei o que não devia, me perdoe. Pronto, assim, não tem meio termo. Assume pronto. E muda, né? Porque não adianta ficar pedindo perdão e não muda nunca, né? Então, se vocês perguntar para ela assim, o Kelso melhorou, tomara que ela fale assim, melhorou, né? Em 42 anos, alguma coisa deve ter melhorado nesse negócio. Então, diz aqui a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, por gentileza, abra aí, a partir do verso 17. É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, o quê? Já passaram, eis que se fizeram novos, coisas novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores, somos o que, igreja?
embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ora, ele começa esse texto que eu acabei de ler, ele diz assim, no verso 17, e assim se alguém está em Cristo. E assim por quê? Porque ele está se referindo ao que ele está falando anteriormente. Então, se você der uma olhada no anterior, no verso 14, ele fala assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos o quê? Morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, vamos falar juntos? Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele, que eu estou numa tradução, aqui está no NVI, né? Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e o quê? Ressuscitou. Irmãos, esse texto aqui da Bíblia é um dos textos mais completos, mas um texto que nos desafia e esclarece o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Olha, a profissão que você vai ter é diferente. O lugar onde você mora é diferente. A casa, o bairro e tudo é diferente. Mas existe um propósito que é único e é o mesmo. E quando nós não entendemos esse propósito, nós nos perdemos na vida. E nós ficamos tentando preencher esse buraco que está de falta de propósito, que é um propósito espiritual, bíblico, que Deus deu a todo homem que Ele criou. E quando esse propósito não é entendido, você fica colocando nesse espaço outras coisas, tentando suprir esse espaço com outras coisas. E aí nós caímos no engano, porque esse buraco não é fechado com coisas naturais, não é fechado com coisas humanas, com cargos, com coisas materiais. Não é fechado. Você pode colocar o mundo inteiro nesse buraco, não fecha. Você pode colocar quantos carros você quiser, não fecha. Quantas casas, não fecha. Quantos diplomas, não fecha isso. Porque eu estou cansado de ver gente que tem tudo, mas não tem nada. Esse é o problema. Certa vez eu estava lá na igreja, atendendo, a gente fica lá o tempo todo atendendo pessoas. Chegou alguém lá, falou assim, fulano quer, não sei quem que é. Não, é uma pessoa, tal. Era o dono de um banco. Cheio de guarda, tinha sido já, sequestrado uma vez, então ele estava cheio de guarda, tal, guarda na frente, guarda do lado, carro blindado, o cara entrou. Aí eu falei, tudo bem, então eu nem sabia. Não, nem sabia que existia aquele banco, inclusive. E era um banco famoso aí, de investimento. Aí ele se apresentou, ele falou assim, o que eu posso te ajudar? Né? Ele falou assim, olha, eu estou mal. Eu falei, mas como é que um cara rico desse jeito está mal? Meu Deus, o cara tem tudo na vida. Aí ele começou a contar a história da esposa dele e tal, que ele saiu de férias com a esposa num lugar muito bom, e lá aí a vida dele virou um inferno na viagem. Significa que tudo que ele tinha, tudo que ele poderia comprar, tudo que ele poderia ter à disposição dele, não resolveu um problema de um conflito matrimonial. Eu falei, não vai resolver, meu caro. Sinto muito dizer. Só existe uma pessoa que cabe nesse espaço e que vai suprir essa dor tua e vai colocar as coisas no lugar. É Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente tem que entender isso. Tem que ter essa clareza, que é bom ter as coisas, é bom você alcançar coisas, é maravilhoso isso, glória a Deus por isso. Mas há uma coisa que tem que fechar essa conta aqui dentro de nós. Abriu um buraco lá atrás, e esse buraco só é fechado quando eu entendo isso que nós lemos aqui. Então ele diz assim, o amor de Cristo nos constrange. Constranger é comprimir, ele nos obriga, ele nos deixa sem saída. Um morreu por todos, Jesus morreu por nós, logo todos morreram. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um dia nós encontramos a Cristo, reconhecemos como Senhor e Salvador, fomos ao batismo, nascemos de novo, e agora o nosso nome está escrito no livro da vida, e eu sou o Filho de Deus. Pronto, glória a Deus por isso. Mas, o que eu disse? Mas nós temos que entender o propósito. Porque tá bom,
Eu entendi a minha identidade agora como filhos. Porque lá, antes, eu perdi minha identidade. Agora, em Cristo, eu ganhei minha identidade. E agora, eu vou começar a entender algumas coisas que Deus quer falar ao meu coração. Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Presta atenção aqui. Pronto, ele está dando uma dica. Não vivam mais para quem? Para si mesmo. Mas viva para quem, gente? Para aquele que morreu e ressuscitou por você e por mim. Pronto. Nós começamos a encontrar aqui a veia do negócio. O caminho da felicidade. Não estou falando que você não vai ter problemas. Eu estou falando de uma alegria interna que ninguém pode tirar. Algo interior que acontece. Jesus morre, estava morrendo, ele avisa os discípulos, assim, eu vou morrer e vocês vão chorar. Mas essa alegria, essa tristeza vai ser tirada. Porque quando eu ver você de novo, vocês vão receber uma alegria que ninguém pode tirar. Primeiro, uma alegria interna, de dentro para fora, que ninguém tira, independentemente das circunstâncias. Mas, eu estou falando para vocês agora, Jesus falando, vocês podem pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Agora ele está falando das outras demais coisas. O problema é que a gente quer basear a nossa vida nas demais coisas, e não naquilo que é primário na nossa vida. Por isso que ele está dizendo aqui, gente, esse amor nos constrange, todos morreram, para que vocês não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Vamos continuar a nossa história. 17, ele diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está unido com Cristo, se relacionando pessoalmente com Ele, está em união íntima com Cristo, é uma nova criatura, ou seja, ele foi transformado. Essa palavra nova criatura é uma revolução que só Jesus faz na nossa vida. Não é pegar algo que já existia e fazer um remendo. É pegar algo que já existia, matar aquilo que existia e ressuscitar aquilo que existia, que não existe mais, e fazer novamente tudo. É tudo novo. Amém? Por isso que não dá para sair do Egito e ficar com a cabeça no Egito. Por isso que não dá para sair do mundo e ficar querendo buscar as coisas no mundo para nos satisfazer. Não dá. E ele está dizendo aqui, olha, é uma transformação, é uma criação totalmente nova. Ele está dizendo, é uma mudança transformadora que nos dá uma nova identidade. Lembra quando Davi pecou? Ele disse assim, eu pequei, eu adulterei, eu matei um homem, e aí na oração do Salmo 51 ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ora, irmãos, a palavra criar aqui é dizer o seguinte, não dá para remendar, não dá para recachutar. Ele está dizendo assim, faz de novo, pega esse coração, arranca, joga na lata de lixo e coloca um coração novo dentro de mim. É esse entendimento que o Senhor quer nos dar nessa noite. Amém? As coisas antigas já passaram, aí no verso 17, tá bom? Ou seja, a vida antiga, os valores antigos, agora o pecado perde o domínio sobre a minha vida, eles morreram, ficaram para trás. O pecado não mais tem poder sobre a minha vida. Então, elas passaram, eu pego tudo aquilo que eu vivia, eu jogo para trás, eu não quero nem olhar no retrovisor mais. Eis que se fizeram novas, em todas as áreas, porque todas as áreas do homem foram afetadas. Agora o Senhor, Ele faz nova, é uma mudança radical, irmãos. É uma nova identidade, é uma libertação do passado, é um novo propósito. Tudo é novo. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que um dia, pela a nossa entrega de vida a Cristo, tudo isso aconteceu. Amém? No verso 18 ele continua, ora, tudo isto provém de Deus. Tudo isto provém de Deus. Ou seja, tudo que nós falamos até agora se origina em Deus. Não é resultado de esforço humano. É da graça de Deus, é da obra redentora dele. Ele que nos reconciliou consigo mesmo,
Irmãos, agora é Deus tomando a iniciativa de nos reconciliar com Ele. Por isso que a Bíblia diz assim: se alguém te ofender, vai até ela. Mas você é o ofendido. A gente fica assim, não é ela que tem que vir atrás de mim. Eu não vou pedir para você levantar a mão, só o dedinho do pé. Quem já pensou desse jeito? A pessoa foi lá, você ajudou a pessoa, você cuidou dela, e ela não disse nem muito obrigado, e ainda a ajuda que você deu para ela, ela nem reconheceu e nem devolveu, você emprestou um dinheiro, não veio de volta e nem disse nada, nem muito obrigado, nada, zero, e aí você ainda tem que sair e ir atrás dela. Mas é isso que Deus fez conosco, e é isso que Deus quer que a gente faça, porque agora, irmãos, quem reina na nossa vida não é mais o nosso coração antigo, é um novo coração, que não foi apenas ajustado, ele foi transformado, ele é um outro coração, amém não? Então, que nos reconciliou consigo mesmo, é a restauração de um relacionamento quebrado. A palavra reconciliação fala restauração de um relacionamento quebrado, é restabelecer a paz, é ser favorável, é dar um passo adiante e se aproximar, amém? Lembra do filho pródigo? O filho pródigo está vindo, o pai sai correndo e vai lá atrás do filho, e abraça o filho. É sempre Deus indo atrás do homem. É sempre Deus dando o primeiro passo. Irmãos, se a gente entender isso nessa noite, em nome de Jesus, nós não vamos mais ofender a Deus. Nós sempre vamos atrás dEle. Senhor, eu não posso ficar sem o Senhor. Eu não vou trocar meu tempo de oração por outra coisa. Esses dias, eu tirei alguns dias para jejuar. O Senhor estava me chamando para um tempo de jejum. E no meio desse tempo de jejum, eu falei: por que o Senhor pediu esse jejum para mim? Ele falou assim: eu pedi esse jejum para você, porque você está me trocando por pessoas, você está me trocando por agenda, você está me trocando por coisas, porque a gente está construindo uma igreja, irmãos, e graças a Deus, depois de quase 5 anos, a gente está terminando. Você está me trocando por tijolo, por coisas que você ainda tem que encerrar. Você está no teu tempo de oração, daqui a pouco você olha e fala assim: nossa, eu tenho um encontro com fulano. Eu rompo aquele momento de oração para ir acertar uma coisa que vai ficar por aqui. Às vezes nós damos mais atenção a um amigo, a uma amiga, não está errado isso, irmãos, do que ao próprio Deus. É só a gente parar. Tem um negócio no celular que chama Bem-Estar, pelo menos lá no Brasil é assim, Bem-Estar. Se você clicar no Bem-Estar, ele vai te dar quanto tempo ficou no WhatsApp, quanto tempo ficou nos trem aí, nas mídias aí. E quanto tempo nós paramos para falar com o Senhor. Aí a gente fala assim: meu Deus, eu não consigo ouvir a tua voz. Lógico, a gente não identifica a voz de Deus, não conversamos com Ele. Sim ou não? Se o filho do Vinícius fala: pai, ele pode gritar aqui. Ele vai fazer o papel. É meu filho que está falando. Porque o pai conhece a voz do filho. Mas quanto tempo o pai não está ouvindo a voz do filho? E um filho que não fala com o pai não identifica a voz do pai. Está entendendo, irmãos? Aí a gente fala: Deus, eu não consigo ouvir Deus. Mas não tá, Deus está falando. Deus é um pai, Ele fala. Sim ou não? Você pode azucrinar o teu pai, a tua mãe, eles vão te ouvir sempre. Não tem jeito. É porque é pai. Que Deus nos ajude a entender isso, né? Então, Ele é a ponte por meio de Cristo, Ele é através de Jesus, através do mediador da reconciliação, através do novo e vivo caminho, Ele dando o primeiro passo através da sua morte e ressurreição, Ele nos justificou, e Ele nos deu, no verso de número 18, um negócio chamado Ministério da Reconciliação. É aqui que eu quero parar e nós vamos encerrar daqui a pouquinho. Porque eu sei que aqui nos Estados Unidos prega menos, né? É menos tempo, né? Eu fiquei sabendo disso, não sei se é verdade. Não sabe não. E Ele nos deu o ministério da reconciliação, porque hoje de manhã foi rapidinho o negócio. Eu falei: nossa, cara, o cara pregou em 20 minutos, como é que eu vou pregar em 20 minutos? Nunca preguei em 20 minutos, né? Sempre um pouquinho mais. Né? Mas Ele nos deu, presta aqui atenção, diga comigo assim: reconciliação.
Diga assim: eu tenho o ministério da reconciliação. Ah, agora você entendeu que quando você se converteu, entregou sua vida para Jesus, Deus já te deu um ministério. Ah, eu não sei o que eu faço na igreja. Você já tem um ministério. Deus já te deu. É o ministério. Ministério é o serviço, é o que como você vai servir a Deus. Como é que eu posso servir a Deus? Presta atenção, irmãos. Nós temos um conceito de servir a Deus muito estranho. Parece que Deus está aqui como gente. Deus é espírito, sim ou não? Quem já viu Deus aqui? Não vê. Mas Deus está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. O Espírito Santo está ali, está ali, está ali, está ali, está ali. Ora, eu quero servir a Deus, eu tenho que servir as pessoas. Não tem jeito, irmãos. Eu não sirvo a mesa. Eu não sirvo o microfone, Ele me serve. Eu sirvo gente. Eu sirvo quem? Gente. Dá uma olhadinha do teu lado, vê se tem gente aí. Se tiver uma cadeira vazia, assim, daqui a pouco vai ter gente nessa cadeira vazia, em nome de Jesus. Põe a mão na cadeira vazia, assim, daqui a pouco vai estar sentado alguém aqui. Não vai ter cadeira vazia nessa igreja. Irmãos, deixa eu falar uma coisa que Deus falou comigo aqui agora. Eu não sei se eu vou conseguir voltar onde eu estava, porque eu me perco às vezes, né? Um parêntese aqui, deixa eu te falar. Eu vou voltar aqui daqui a um ano. Se convidar ou não convidar, eu venho aqui para assistir um culto, não tem problema. Mas, irmãos, nós não vamos ter uma cadeira vazia nesse lugar. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Não é para ter uma igreja cheia, não é isso. É para ter gente aqui dentro. O que vale é a pessoa. Não é a igreja cheia. É gente. Nós estabelecemos agora os pequenos grupos na igreja de uma forma mais clara. E Deus falou assim: por que você... E Deus dá cada uma em mim, não sei se dá, não sei, mas Ele pega eu de um jeito assim que é duro falar com Deus às vezes. Mas aí ele falou assim: por que você quer pequeno grupo? Você quer encher a igreja? Eu falei: comecei a falar meio assim, meio esquisito com Deus. Ele falou assim: rapaz, arruma um propósito melhor. Está ruim isso aí. Eu falei assim: então, Deus, eu não quero ter uma igreja cheia. Eu quero ter muitos pequenos grupos que caibam na igreja. Melhorou? Agora está melhorando. Porque pequeno grupo só existe por causa das pessoas. Se não tiver gente, não tem pequeno grupo. Amém? Já estavam lá, um pequeno grupo. Maravilhoso. Todo mundo pode falar. Todo mundo é pastoreado. Todo mundo tem nome. Você sabe o nome da pessoa. Né? Você abraça. Você come junto. Você fala as coisas difíceis que você tem, as vitórias que você está tendo. É maravilhoso isso. Se não está num, procura um aí que você vai achar, vai ser bom. Então, Ele nos deu o ministério, a missão, o serviço, o trabalho, a responsabilidade, a incumbência de compartilhar aquilo que aconteceu comigo, a minha reconciliação com Deus. Eu quero passar isso a outras pessoas que estão ainda separadas de Deus, apartadas de Deus, e Deus está com os braços abertos, esperando alguém. Esperando quem? Eu, você, que fale do amor dele a essa pessoa, para que ela possa se reconciliar com ele. Amém, não? Quem está entendendo isso, diga amém. Essa é a nossa tarefa, irmãos, é anunciar a boa nova, a boa notícia a todos e dizer para eles: vocês podem agora se relacionar novamente com Deus. Porque o relacionamento foi quebrado por causa do pecado. Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Deus está impedido de ouvir uma pessoa por causa do seu pecado. Mas a partir do momento que ela se arrepende, ela entende que ela é pecadora e que ela precisa do Senhor, pronto, e ela confessa Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra no coração dela. E agora ela é filha de Deus. Ela pode falar com Deus através de Jesus. Ele é o novo e vivo caminho. A reconciliação é uma iniciativa de Deus e não do homem. Quem pode dizer amém para isso? Amém, não? O homem não merece o perdão e a reconciliação. Não merece. O mérito é totalmente de Cristo. Jesus é o único caminho. É por meio dele. Nós não merecemos absolutamente nada. O mérito é completo, total, absoluto de Jesus Cristo. Versículo 19, estamos caminhando. A saber,
que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Deus agora, o seu Espírito vem, Jesus vem, e agora Jesus está no mundo, Jesus está fazendo seus discípulos, Jesus está pregando a palavra, Jesus agora morre, Jesus vai ao céu, o Espírito Santo está aqui há 2000 anos aqui nesse mundo, totalmente disposto a entrar em cada vida que confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E não imputando, continuando no 19, e não imputando aos homens as suas transgressões. Presta atenção agora nisso. Essa palavra não imputar aos homens as suas transgressões significa que ele não atribuiu, ele não levou em conta o pecado do homem, ele não responsabilizou a humanidade pelos seus pecados, mas ele oferece uma solução para o problema do pecado e da culpa. Houve uma transgressão, o homem passou dos limites, o homem ofendeu a Deus, o homem não prestou atenção na ordem que Deus havia dado a ele. Então agora Jesus, ele fecha os olhos para todo o passado, e ele está aberto dizendo assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu quero colocar um fardo que é leve e suave, e eu vou pegar o seu fardo pesado e eu carrego ele para você. Quem faz isso? Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Porque nós, muitas vezes, quando alguém nos ofende, está passando por um estreito, você fala: está vendo? Olha lá, agora está colhendo o que plantou, e meio que dá uma saboreada no negócio. Deus não fez isso não. Deus não imputou, Ele não jogou na nossa face aquilo que nós fizemos contra Ele, toda a nossa desobediência Ele não imputou. E ainda mais, Ele nos confiou, ainda no 19, nos confiou a palavra da reconciliação. Na verdade, Deus agora, além de nos perdoar, dar um passo em direção ao homem, agora Ele está agora confiando em nós. Meu Deus, como é que alguém ofende tanto a Deus, agora Ele confia em nós. Ele nos confiou a palavra, a tarefa de reconciliar pessoas. Ele agora, Ele nos confia uma mensagem dEle de restaurar o homem com Deus, do relacionamento do homem com Deus. Agora a proclamação do Evangelho, as boas novas, é através de você e de mim. Então, vamos entender isso agora, e eu vou encerrar. O que Deus espera de você e de mim? A partir do momento que nós somos salvos, antes até da salvação, Ele já tinha isso programado para a nossa vida. Que quando nós nos reconciliássemos com Ele, nós pudéssemos levar essa palavra de reconciliação para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que eu disse, queridos, Deus te trouxe aqui com um propósito. Cada um saiu do Brasil por algum motivo. Creio que a maioria do Brasil, né? Ou de um país, com propósito. Então, você ouviu a voz de Deus, recebeu uma direção de Deus e veio para cá, para a América. E aí você veio para cá para quê? Essa resposta é que vai definir o sucesso ou não, a bênção ou não. Está diretamente na resposta que eu e você damos. Então, eu não tenho uma palavra de Deus para sair do Brasil. Não tenho, e não vou, porque eu não tenho uma palavra de Deus. Amém? Não. Se Deus falar sai, sai. Eu estou à disposição do Senhor. Eu fui pastor numa igreja perto de Ribeirão Preto. Da mesma forma que está acontecendo em Campinas, compramos um terreno, construímos uma igreja. A hora que a igreja estava começando a chegar com tantas pessoas, aí nós resolvemos, Deus falou assim: sai daqui agora. Assinamos um papel, entregamos para o pastor que ficou e fomos embora para Campinas para começar tudo de novo. Compramos um terreno, construímos, eu só que eu era mais novo, né? Agora eu estou com 66, vou fazer agora dia 23, agora de abril, 67 anos. Inclusive eu vou fazer aniversário aqui, né? Fazer aniversário aqui, nos Estados Unidos. Eu vou contar rap, não sei o que lá, né? Que fala, é isso aí. Só sei o rap só. Então, o rap, né? Mas Ele nos confiou a palavra da reconciliação, da proclamação do Evangelho, né? Então, queridos, Ele diz assim:
de sorte que somos embaixadores, no verso 20, embaixadores em nome de Cristo, ou seja, comissionados. Agora nós somos representantes, eu estou falando em nome do Rei. Irmãos, olha que privilégio. Você não está falando em nome do CEO da empresa, você não está falando em nome do governador, do prefeito, você não está falando em nome de um presidente, você está falando no nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que comanda os céus e a terra. É esse o privilégio. Então, quando Deus fala para você sair de um lugar e ir para um outro lugar, o propósito é um só: reconciliar pessoas com Deus. Nós estamos aqui, quando chegamos na casa que nós aqui pegamos, fizemos a nossa devocional, e eu disse aqui para o pessoal que está comigo, eu falei assim: Deus nos trouxe aqui não é só para férias, a férias é o segundo plano. Fique atento, porque daqui a pouco há uma pessoa que você tem que dar uma palavra para ela, que você tem que orar por ela. Olhe ao seu redor, coloque o propósito financeiro, outras coisas em segundo plano, e coloque em primeiro lugar aquilo que deve ocupar o primeiro lugar: o meu papel de reconciliador. Nós temos que, isso sim, estufar o peito e dizer assim: eu sou filho do Rei, eu tenho uma mensagem de reconciliação, eu sou portador de uma boa nova. E para encerrar, no verso de número 20, no final, há um rogo. Ele diz assim: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele está agora rogando a nós. Ele está dizendo: sai, pregue essa mensagem, fale do meu amor, porque tudo que é visível, tudo que olhamos aqui lá fora, um dia isso vai passar. Mas diga para o teu irmão e diga assim para ele: mas você é eterno. O ser humano é eterno. A única coisa eterna que temos aqui nesse salão somos nós, filhos de Deus. Então a prioridade máxima é com aquilo que é eterno, e depois com aquilo que fica. Amém? Não? Quando nós entendemos a prioridade nessa noite, por gentileza, não saia daqui sem entender isso. Amanhã você vai acordar para trabalhar. Trabalhe pensando assim: com quem que eu estou trabalhando? Ah, mas eu não sei falar inglês. Sei lá, irmão, fala qualquer língua lá. Fala em línguas, fala de qualquer jeito, mas fala. Fala com atos, fala com atitudes, fala com olhar, fala com abraço. Outra palavra que eu sei falar em inglês é God bless you. Pronto, tá bom, pronúncia tá, acho que entende, não entende? Nativo americano. E a pessoa me atende: God bless you. Oh, thank you. God bless you. Não sei falar outra coisa, vou falar God bless you. Você está aqui, sabe para quê? O teu vizinho que está ao seu lado, quem sabe está pondo uma corda para se suicidar. Verdade, irmãos. Possivelmente vai para o inferno. E nós estamos com uma mensagem eterna de salvação. Meu Deus, o que é isso? Que privilégio. Você não tem um dinheiro para ele comprar, suprir a casa dele de alimento, que vai acabar daqui a pouco. Mas você tem uma mensagem. Pedro e João entrando no templo, o cara pedindo esmola. Ele falou: rapaz, não tem dinheiro nem para dar esmola. Você fala: meu Deus, estou sem dinheiro. Se você não é o primeiro. Pedro e João também não tinha, não. E há muito tempo atrás. Não tiveram vergonha. Eu falei assim: não tenho nem nada para te dar, nenhum centes aqui, nada, zero. Mas uma coisa eu tenho: a reconciliação. Levanta e anda. Não perca a oportunidade. Se alguém fala que está com dor de cabeça do teu lado, ore por ela. Não dá Advil, esses trem, não. Pode dar, pode tomar, irmão. Mas estou dizendo, ofereça uma oração. Ela vai ser tocada, ela vai ser abençoada. No nosso pequeno grupo chegou um homem lá que estava dias dor de cabeça. Eu até não estava viajando, a Jardine estava dirigindo o pequeno grupo. Aí daqui a pouco ele falou: olha, eu não aguento mais, é dor de cabeça. Orou pelo homem. Cadê a dor de cabeça do homem?
Aí no outro grupo, a outra irmã, 15 dias de dor de cabeça. É coluna, é não sei o que, tá aí coisa. Eu falei assim, nós vamos orar, até o final desse grupo você vai ser curada. Aí oramos, tal, terminou o grupo. E ela foi curada? Não foi curada. Mas ela falou assim, melhorou um pouco. Eu falei, opa, melhorou é porque Deus tocou. Creia que Deus tocou. Aí ligou para a Jardane, cadê a dor? Estava na praia esses dias. Quem vai na praia com dor de cabeça, gente? Porque nós temos uma mensagem poderosíssima que transforma a vida. Não é melhora a vida de alguém. Não é ajeita a vida de alguém. Não. É transforma a vida de alguém. Vamos ficar em pé, vamos orar, por gentileza. Feche os seus olhos, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. E se você mesmo quer ser esse portador, na verdade, o ministério você já tem. Ele já te deu. Pastor, eu não sei fazer nada. Eu não sei cantar, eu não sei tocar. Eu não sei... Eu tenho tanta vergonha. Mas Deus já te deu um ministério. Já te deu a palavra. Presta atenção, a palavra da reconciliação. É o Logos de Deus. É a palavra que está na palavra dele. Ainda com os olhos fechados. O Espírito Santo me traz à mente quando eu estava na universidade. E lá naquele tempo eu já fui impactado com essa mensagem. Eu não estava ali para estudar apenas, mas em primeiro lugar para fazer alguma coisa pelos meus amigos. E nós criamos um grupo de oração. Achei lá 2, 3 pessoas e começamos a orar pela nossa faculdade e pelos nossos amigos. Alguns vieram, outros não. Mais tarde, na empresa que eu trabalhei, estava no auge da empresa, gerente de uma empresa, vários funcionários debaixo da minha responsabilidade. E Deus novamente veio e falou assim: você não está aqui apenas para ganhar dinheiro e sustentar a tua família. Há um propósito maior. Ministério da reconciliação. Começamos a orar pela nossa empresa, pelos nossos amigos, funcionários, convidar pessoas para estar. Nós não almoçávamos um dia, jejuávamos naquele dia e chamávamos as pessoas para, na hora do almoço, poder reunir e orar por elas. E naquele ano aquela empresa estava em falência. Eu quero que você feche seus olhos, porque você vai ouvindo isso. Eu quero que você grave. Uma história verídica. Eu vivi isso. A empresa que produzia suco concentrado de laranja para a América, para a Europa, a Ásia, estava devendo 120 milhões de dólares na época. E aconteceu que fizemos um culto. Pedimos para fazer um culto. E naquela época eu ainda não era pastor. Pedi para o meu pastor pregar. Ele pregou e deu uma palavra profética. Me lembro como se fosse hoje. A bandeira da empresa estava no mastro, toda ela acamada assim no mastro. Ele falou: olha para essa bandeira, estenda as mãos. Estendemos as mãos. Ele falou assim: o Senhor vai livrar essa empresa. E veio um vento que mexeu na bandeira, ela se abriu totalmente e novamente ela se fechou. Esse meu pastor foi para Angola como missionário. E eu fiquei como pastor da igreja. Aí sim, me tornei pastor da igreja, fiquei cuidando da igreja. Eu fui colecionando durante o ano as reportagens de venda de suco. Houve um problema aqui nos Estados Unidos de falta de suco. O preço aumentou. A produção do Brasil bateu um recorde.
E eu fui colecionando os recortes. E no final eu falei, eu quero agora fazer um culto para a diretoria. Eu falei, quero fazer um culto de encerramento da safra. E eu mostrei o que Deus havia feito. Ela foi a terceira maior empresa do Brasil em exportação de suco concentrado. As dívidas foram pagas. E a empresa saiu da falência. Quero dizer para você, meu querido, onde você está, você tem uma responsabilidade. A palavra exortar, aqui no texto, ele fala, vos exortamos que vos reconcilieis. Não é exortação de chamar atenção. A palavra no original é estar ao lado. É estimular. O Senhor está aqui para te estimular. Não é te puxar na orelha de ninguém. É dizer assim, se eu sou importante para você, se meu reino é importante, então fale dele. Não deixe escapar. E se cada um aqui levar esse ministério da reconciliação para mais um, no final desse ano nós teremos esse lugar cheio de pessoas. Sabe por quê? Porque não depende só do pastor. O pastor ora. Essa igreja existe porque esse casal fincou os joelhos no chão, pagou um preço de oração, muitas vezes de angústias. O inimigo veio em primeiro lugar sobre ele. Então cubra o seu pastor em oração. Mas depende do corpo. O corpo promove o seu próprio aumento, diz a palavra. Está com você agora. Então coloque como propósito principal de você estar aqui na América, reconciliar pessoas com Cristo. Fale isso para você mesmo agora. Fala, Senhor, o meu propósito maior de estar aqui nessa terra é reconciliar pessoas com Cristo. Aquilo que é eterno, aqueles que são eternos com o eterno, que é o Senhor Deus. É quebrar esse muro de separação, é ligá-los a Ti, Senhor. Então, se você quer se dispor a isso, levante bem alto as suas mãos, não precisa abrir os olhos. Eu só quero que você acene com Deus, dizer, Senhor, faça como Isaías. Ele está dizendo, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Diga para ele agora, envia-me a mim, Senhor. Em nome de Jesus eu quero te enviar. Essa nação clama por Jesus, queridos. Essa nação precisa de você, precisa das suas orações. Essa nação precisa do ministério que Deus te deu, desde quando você foi criado por Ele. É só dizer, eis-me aqui, Senhor, me usa. Talvez você é tímido, você é como eu tenho uma dificuldade tremenda de falar com pessoas que eu não conheço, mas o Senhor me enche de força, porque eu me coloco nas mãos dEle. Eu converso com pessoas que jamais eu conversaria, eu abordo pessoas que jamais eu abordaria, mas sempre a palavra é daquilo que Deus fez na minha vida. Conte o que Deus está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor não te trouxe aqui em primeiro lugar por outro motivo. Por isso que Ele diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as coisas, as demais coisas aí que nós necessitamos, elas são acrescentadas, porque elas não são prioridade. A prioridade é o reino, a prioridade, e o reino é feito de pessoas. Então usa a minha vida. Eu queria que você orasse comigo agora com a mão no seu coração. Diga assim, igreja, por favor, diga assim, Senhor Jesus, eu entendi nessa noite que eu tenho um ministério, que é o ministério da reconciliação. Eu vou sair daqui com essa prioridade. Eu vou acordar amanhã de manhã com essa prioridade de não perder a oportunidade de falar do amor de Cristo, de reconciliar pessoas com o Senhor e trazê-las aqui à tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.